Mais um sobrevivendo ao vivo, ufa, hein? Última rodada de primeira fase aqui da Série D. Todos os jogos do grupo A3 e A4 ao mesmo tempo. Os times do DF brigando entre si não, né? Mas assim, brigando dentre seus grupos, já que já brigaram entre si, para se classificar. E vamos contar toda essa história no vídeo de hoje, mas vamos começar por onde? Onde estamos? Aqui no Bezerrão, para falarmos de Gama 2, Aparecidense também 2. Antes de falarmos de como vai ser toda essa estrutura de próxima fase, o que esperar, a gente vai fazer mais vídeos sobre, inclusive, porque agora a Série D vai pegar fogo. Vamos falar sobre o jogo de hoje, Gama e Aparecidense. Jogo hoje que o Gama começou, já entrou com menos obrigações que a Aparecidense, podemos dizer assim. Um Gama que já é primeiro lugar geral da Série D, já entrou assim para a rodada de hoje. Primeiro lugar entre 96 clubes não é algo fácil, então tem que sim ser bastante valorizada essa campanha do Gama. Gama invicto, um Gama que joga bola, melhor equipe da Série D. Todos os louros para o Gama, que vem enfrentar uma Aparecidense que essa sim precisava de resultado, precisava de ponto, precisava conseguir a sua pontuação para chegar à sua classificação. Então foram nesse contexto que Gama e Aparecidense se enfrentaram. O Gama começou um primeiro tempo até tendo chances, a primeira parte aí da primeira etapa, o time conseguiu criar, envolver a equipe da Aparecidense com muitas inversões de bola, principalmente David Lucas contra o Ramon, bola no Michel Henrique, até balançar a equipe adversária. Teve uma chance numa finalização do Ramon, foi assim, por mais que o Gama criasse chances, a primeira finalização no gol foi realmente do Ramon, e era um Gama que foi tentando até, criando algumas oportunidades, era superior na partida, foi superior no jogo, tá, o Gama, foi superior no jogo, e aí até os 20 minutos, assim, aí o Gama dá um pouco uma camada, uma estancada, e aí a Aparecidense, que não criou tanto assim para o gol do Renan Rinaldi, chega ao gol de bola parada. Um cruzamento, uma bola curta, cruzamento à área, e aí tem um ponto que pode ser observado no jogo de hoje, talvez levar de ensinamento para o mata-mata, porque é quando os erros têm que aparecer menos, né? Porque cada erro consta muito mais no mata-mata. Cruzamento à área, a bola dá um leve desvio no Lúcio, acaba saindo da mão do Rinaldi, que não encontra ela na sua saída, e aí sobra para o defensor da Aparecidense fazer 1-0. 1-0, e o Gama, depois, na reta final do segundo tempo, meio que dá uma apagada, perde aquele ímpeto inicial e vai com 1-0, sendo derrotado para a segunda etapa. No segundo tempo, o Gama volta melhor do que foi o primeiro tempo, inclusive começando no ritmo muito parecido do que começou na primeira etapa, mas mantendo por mais tempo, jogou bem o Gama na segunda etapa. Acho que, assim, claro, a gente já viu um Gama muito melhor, mas em comparação com o que foi o primeiro tempo e tudo mais. A gente até conversou com o David Lucas, inclusive, já que a gente já vai trazer ele, vamos conversar com o David Lucas, então, falando sobre essa questão de que não é que o Gama entrou desleixado, não. Mas, claro, quando um time precisa, como a Aparecidense, entrar para arrancar pontos de qualquer maneira e a outra já classificada, isso tem um peso. Enfim, vamos ouvir o David Lucas. Futebol aqui, estamos com o David Lucas, um dos destaques da equipe do Gama, e eu queria que primeiro comentar sobre o jogo de hoje, uma partida difícil, 2 gols que saíram da bola parada do adversário, e que vocês conseguiram até chegar à virada, mas realmente faltou aí pouco, bola na trave. O que avaliar desse jogo de hoje? É um jogo difícil, cara, foi um jogo muito difícil, a gente sabia, né, que ia ser um jogo difícil, a Aparecidense cresceu muito durante a competição, mas assim, cara, isso aí serve de lição pra gente não entrar mais... Não que eu vou falar que a gente entrou no marasmo, mas como a gente já estava classificado em primeiro do geral, a gente tentou buscar o resultado, obviamente. Primeiro tempo, eu admito que não foi um primeiro tempo muito bom. Segundo tempo, a gente corrigiu o que estava de errado ali, a gente conseguiu até a virada. Infelizmente, num gol bobo ali, a gente acabou tomando empate. E agora ampliar um pouco essa visão, porque vocês fizeram uma excelente primeira fase, uma excelente fase de grupo. São 96 equipes e vocês tiveram a maior pontuação geral, então tem muito mérito nisso. Eu queria a avaliação sua do que foi essa campanha do Gama até aqui, fechando essa primeira fase de Série D, que é realmente bastante complicada. Cara, eu acho que é a colocação de estudo, né, cara? A gente foi primeiro geral, a gente fez uma boa primeira fase, mas agora zera tudo, né? Vamos trabalhar aí para, se Deus quiser, nos mata-mata a gente ir avançando cada vez mais. E você já falou da questão do mata-mata, vocês vão enfrentar o misto, e o mata-mata tem outras características, vai ter uma questão de viagem também, o misto, jogo lá no Mato Grosso, mas vocês definem em casa. Como que tá sendo já a preparação, ou se já nunca entrou na mente de vocês o adversário, agora enfrentando o misto, o quarto colocado do grupo A4? Não, cara, é um outro campeonato, né? Mata-mata é outro campeonato. A gente fala que
que a gente fez na primeira fase ficou para trás. Claro que tem a nossa beneficação de ficar jogando o segundo jogo em casa. Mas assim, cara, a gente vai trabalhar, vai ter uma folga aí agora, a gente vai descansar um pouco, depois trabalhar para pegar o misto lá primeiro. E finalizando, uma expectativa de próximos jogos de mata-mata, conforme vocês forem avançando também, o próximo já é certo contra o misto, vai ter aqui um clima gigante de algum tempo que o Gama não chegava nessa posição de definir um mata-mata de Série D em casa, jogando no Bezerrão, expectativa disso aqui lotado. Acho que esse clima, tudo isso também vai favorecer a equipe Alviverde? Vai, cara, vai, porque quando a gente joga em casa aqui é muito forte, né? Nossa equipe vem sempre preparada, a torcida vem sempre empurrando, então acredito que é fazer o nosso papel fora de casa e, para se Deus quiser, dentro de casa a gente ir coroando a nossa classificação. É isso, conversamos aqui com o David Lucas, um dos destaques da equipe do Gama. Voltando no intervalo, queria falar também do de Paula, teve sua chance no time titular no dia de hoje. Foi assim, não foi, nossa, uma atuação dos sonhos, mas eu gostei da entrega, eu gostei do quanto ele participou do momento defensivo, teve um momento que foi roubar a bola praticamente como lateral, ele jogou muito pela ponta direita, teve uma chance no primeiro tempo, depois de uma bola de escanteio, que ele bate muito bem na entrada da área, a bola acaba saindo com perigo. Enfim, foi o de Paula que teve sua chance, oportunidade, e no segundo tempo participa muito bem do gol de empate do Gama, uma bola do William Júnior, ele escora pro camisa 10 do Gama, fazendo uma parede muito bem. O de Paula, que é um atacante, já jogou como centroavante, agora jogou mais pela direita, aberto pela direita, ele caiu por dentro pra fazer a parede aí para o William Júnior, que chapa muito bem. Ele tem muita qualidade, né, o camisa 10 do Gama, e eu sinto que cada partida que passa ele tá mais adaptado, mais bem ambientado no time do Gama, nesse seu retorno ao time alviverde. Acho que ele já falava isso antes, né, que ele ia ser uma peça muito importante desse time do Gama, já tá sendo. Enfim, um belo gol do Gama, fazendo 1-1, Gama que volta pro segundo tempo a todo vapor, aquele Gama que a gente tá acostumado a ver nessa Série D, nesse ano de 2026, e o segundo gol sai de uma batida de fora da área do David, ele que tem essa característica, a gente pode lembrar na Copa do Brasil contra o Goiás, contra o Monte Roraima, que faz bons gols batendo de fora da área, ele acaba batendo, defesa do goleiro Alan, mas acaba rebatendo para o Clemente, que domina e chuta na trave, na sobra, Ramon, o CR7, o cristão Ramon 7 do Gama, acaba botando para fundo das redes, virando a partida, fazendo 2-1 para o Gama, ele que chega aí a 7 gols nessa Série D, e o artilheiro da competição tem 9, e o Clemente também tem 7, então a gente vê uma Série D espetacular do Ramon, é o ramonismo no Gama, é o Cristiano Ramonzismo 7 no Gama, enfim, tá fazendo uma baita Série D, o camisa 7 gamense. E 2-1, o Gama teve chance para ampliar, de fazer o terceiro, teve bola na trave, bola no travessão, enfim, era o Gama que fez no segundo tempo aí sim mais ligado, no segundo tempo mais alerta. E já que a gente tá falando do Ramon, já roda o Ramon aí. De bola aqui, estamos com o Ramon, autor de um dos gols na partida de hoje, inclusive um dado, você chegou a 7 gols na Série D, apenas a 2 da artilharia, vive grande momento, mas além do jogo de hoje, eu queria que você comentasse um pouco dessa primeira fase do Gama, o que foi para vocês e o que você pode resumir dessa grande primeira fase, terminando como líder geral da Série D. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, toda a honra e toda a glória. Como eu disse, é fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito empenho de todos, muita renúncia, a gente está fazendo o que tem que ser feito. E graças a Deus, consequentemente, os resultados aparecem. É continuar trabalhando firme, confiando em Deus, que eu tenho certeza que degrau por degrau, aí, passo a passo, a gente vai conquistar o nosso objetivo. E agora é mata-mata, a gente sabe que as coisas mudam, porque tem outro caráter, acabou de sair, vocês vão enfrentar a equipe do Misto, então é uma viagem também, enfrentar o Mato Grosso. Como que vai ser a preparação de um Gama saindo de uma excelente primeira fase, agora para enfrentar o mata-mata, ainda mais uma Série D ampliada agora com mais fases? Não, como eu disse, é trabalhar bastante, fazer o que tem que ser feito, renunciar e, acima de tudo, confiar muito em Deus, que eu tenho certeza que a gente vai chegar muito forte aí. É isso, conversamos aqui com o Ramon, um dos destaques da equipe do Gama. E depois dessas chances do Gama, já com 2-1, podendo ampliar, volta a questão da bola parada. Falta do lado esquerdo, cruzamento, e aí sim foi a maior falha do Renan Rinaldi. Cruzamento ele acaba caçando borboleta, né, que é a expressão que a gente fala quando o goleiro sai do gol e não acha a bola. Ele, que é um dos grandes goleiros, não só do Distrito Federal, como da Série D, melhor goleiro do Candangão, eu acho ele um baita goleiro, sou fã do Rinaldi, absurdo, tudo, sua presença aqui, sua importância para o time do Gama, mas hoje não foi bem, principalmente nessa bola aérea, e aí depois ele ainda se recupera, tá? Ele se recupera, cruzamento, ele acaba não acertando a bola, ela volta, finalização, ele defende, mas aí na sobra o defensor
se eu não me engano, foi o Jefferson, o segundo gol, ele acaba fazendo 2-2. O Gama tentou a abafa final, mas é uma Aparecidense que estava lutando por seu prato de comida, isso tem diferença sim, brigando muito, diminuindo espaço, e conseguiu a classificação. E agora que a gente leva desse jogo, que é importante, claro, mas não é tão importante quanto agora, que a gente vai falar da próxima fase de todos os confrontos, assim como a gente fez na última rodada do Candangão, que foram todos os jogos ao mesmo tempo, a gente falou o que aconteceu com cada equipe, a gente vai passar aqui pelo que aconteceu com cada equipe dos grupos A3 e A4 nessa partida de última rodada de Série D. Mas antes, já que a gente já ouviu o Ramon, já ouviu o David, vamos ouvir o Felipe, autor do primeiro gol, um dos gols da classificação da Aparecidense. Estamos com o Felipe aqui, defensor da Aparecidense, autor de um dos gols da classificação. E que classificação! Vim aqui jogar no Bezerrão contra o Gama e sair com o resultado necessário para se classificar num grupo tão embolado. Como que vocês se prepararam para essa partida e o que foi toda essa primeira fase de Série D para a equipe da Aparecidense? Cara, foi uma primeira fase de muita dificuldade, né? É uma primeira fase de muito trabalho, muita entrega. Não é segredo que a nossa equipe veio crescendo durante a competição, né? Ela veio criando corpo, ela veio evoluindo. É uma equipe jovem, então tem muita gente que quer alcançar grandes coisas dentro desse campeonato. E graças a Deus conseguimos a classificação, que era o primeiro objetivo, né? Mostramos a nossa força hoje, né? Vim aqui jogar do jeito que jogamos contra uma grande equipe que é do Gama, poder sair na frente do placar, mesmo depois de tomar a virada, ir atrás novamente do placar, a gente mostrou a nossa força, mostrou que o nosso time está preparado para qualquer adversário. E agora mata-mata, a preparação é diferente, a Aparecidense vai ter que melhorar em algum certo ponto específico, na sua opinião? O que muda para o mata-mata de CLD, que a gente sabe que tem as questões das viagens, tem questões da logística, ainda mais nessa competição que foi ampliada para esse ano de 2026 com uma fase a mais? Cara, com certeza é aprimorar o que vem sendo feito de bom e corrigir os detalhes, os erros, isso faz parte. A gente sabe que a próxima fase vão vir equipes qualificadas, assim como a nossa, então quanto menos erro nós tivermos, melhor, né? Então a gente vai trabalhar para corrigir esses erros, para não acontecer, mas a gente sabe da nossa força, a gente sabe do nosso elenco que a gente está preparado para fazer um grande mata-mata. Eu queria que você comentasse a força da bola parada também da Aparecidense, que hoje foi responsável por 2 gols, a gente viu, por exemplo, no primeiro gol, uma jogada ensaiada, o escanteio curto. Como que é trabalhado essa questão da bola parada para a Aparecidense? Cara, nós fomos felizes hoje em 2 bolas paradas, né? Inclusive uma jogada ensaiada. O nosso treinador Zé Carlos tem um leque ali de jogadas. Hoje nós vimos que poderia encaixar essa jogada e fomos felizes, né? Mérito do grupo, da comissão que enxergou isso. E com certeza, independente de bola parada, a bola em campo também, fomos felizes em muitas jogadas, acabamos não fazendo gol. E faz parte, independente se for na bola parada, bola rolando, a gente tem que fazer gol e defender lá atrás. É isso, conversamos com o Felipe aqui, a classificação da Aparecidense. E agora sim, vamos voltar com os resultados dos jogos de hoje. Claro, às 5 horas eu só consegui ver mesmo o jogo aqui do Gama, os outros eu dei uma olhada, fui olhando lance a lance. Mas enfim, muito difícil acompanhar todos os jogos ao mesmo tempo, mas vou com certeza ver eles para trazer para vocês mais tarde. Vamos lá, começando aí com os resultados do grupo A3, o empate aqui entre Gama e Aparecidense. Luverdense vence o Yumas, assim como era esperado, por isso a gente tinha dito que o empate lá no Cerejão era bom, porque o Luverdense enfrentando o Yumas em casa era esperado, vence por 4-0 e se classifica. Brasiliense e Primavera, hein? Aqui Primavera começa ganhando, faz 1-0, primeira Série D da história do clube na competição, clube fundado em 2022, um clube que sofreu muito no seu estadual desse ano. Foi a grande surpresa dos dois grupos, tá? A grande surpresa, vinha encaminhando uma classificação, abriu 1-0, mas o Brasiliense mesmo não fazendo uma Série D ruim, tá? Faz uma Série D ruim do Brasiliense, muito ruim a Série D do Brasiliense, mesmo assim conseguiu arrancar essa classificação, conseguiu mostrar seu tamanho aí e que justificativa de favoritismo do começo da competição para avançar nesse grupo, consegue com o Tarta, sempre ele, né, o Tarta, cara, o que o Tarta vem fazendo pelo Brasiliense hoje, cara, é loucura, o alpiste não faz pro passarinho, pô, o que o Tarta vem fazendo pro Brasiliense, enfim, Brasiliense empata o jogo com o Tarta numa bola parada, aí o Brasiliense tem um jogador expulso e consegue a virada no segundo tempo, 2-1, então uma vitória muito importante, arrancada aí do Brasiliense, consegue a classificação, precisava da vitória para classificar, tá?
que consegue fora de casa, no Cerradão, baita resultado pro Brasiliense. Outro grupo, Capital vence União Rondonópolis por 2-0, classifica em primeiro, baita campanha na Série D do Capital. Goiatuba vence o Operário por 1-0, também faz uma boa Série D o Goiatuba, classifica sem sustos, mas na segunda colocação. E aí o Misto enfrenta o Ceilândia por 1-1. E aí quando eu falo que o Gato Preto é encardido, quando o Gato Preto consegue competir, tá jogando mal? Jogou mal a Série D. Foi uma Série D ruim do Ceilândia em nível de jogo e nível de atuação. Talvez tenha até mais pontos do que merecesse por nível de atuação. Mas o Gato Preto tem 7 vidas e pra matar o gato é muito difícil. É um time que compete até o final. É um time que, cara, é impressionante como arranja outro gol praticamente no último minuto, outro gol nos acréscimos. Assim como foi contra o União Rondonópolis, assim como foi nas últimas rodadas, assim como foi contra o Brasiliense. É impressionante como o Ceilândia consegue, jogo após jogo, gols na última rodada. Foi agora, por exemplo, contra... Cara, só um retrospecto curto, tá? Nas últimas 3 rodadas da Série D, o Brasiliense... Ou seja, são 3 rodadas, são 5 pontos. O Brasiliense conseguiu os 5 pontos nos últimos 5 minutos da partida. Contra o União... Vamos dizer isso à frente, né? Esse último jogo, o Misto consegue sair ganhando por 1-0, e aí, vi por cima, tá? Mas pelo que companheiros aqui me falaram, boa jogada individual do Marquinhos, fez 1-1, o Ceilândia então consegue o ponto. Na rodada anterior, empatou com o Goiatuba praticamente no último lance, com o gol do Cabralzinho, 1-1 o jogo. Contra o União Rondonópolis, estava perdendo até os 40 do segundo tempo, vira com gol aos 40, aos 47, 3-2. E aí, contra, por exemplo, o Operário, que estava empatado em 0-0, jogo fora de casa no Mato Grosso, consegue praticamente na última bola. É impressionante o que esse time de Ceilândia tem com o último minuto, Adelson e companhia. Cara, é impressionante. Não tem o Ferg Time, que é o apelido dado quando o Manchester United do Ferguson, aquele lendário Manchester United do treinador escocês, que falava que o Ferg Time era o momento que os times do Alex Ferguson conseguiam o gol no último minuto, vai ter que ter, sei lá, o Adelson Time, pô. Impressionante como esse time consegue arranjar resultados na última bola, então o Ceilândia se classifica também. E agora, vamos aqui para os confrontos já definidos para a próxima fase. Teremos Gama contra Misto, Gama definindo aqui no Bezerrão. É um momento diferente do Gama, do que foi, por exemplo, lá em 2020, 6 anos atrás. Então é um Gama que vive um momento melhor, é um Gama que vem estruturado, é um Gama que vem em primeiro lugar geral, é um Gama com todos os louros, e é um Bezerrão que já é lindo, assim, no vazio. Com a torcida, então, é diferente. E a gente vai ter, com certeza, um clima, assim, de guerra, de final. Histórico, tá? Eu ouso dizer histórico para o que vai ser essa Série D do Gama aqui no Bezerrão. E vai enfrentar o Misto, vai definir aqui onde estou. Continuando, vamos ter também Capital e Aparecidense. Capital que fez uma excelente Série D, define no estádio JK, lá no Paranoá. Luverdense e Ceilândia, agora o Luverdense define lá no Passo das Emas. O Ceilândia aí vai jogar o primeiro jogo em casa, no Abadião. E Goiatuba e Brasiliense. Goiatuba é quem define em casa, Brasiliense vai jogar o primeiro jogo do Cerejão. São esses os confrontos, então, altos e baixos. A gente teve ali os 4 times classificados do DF, então isso é muito bom, ótimo pro futebol aqui do Distrito Federal. Outro ponto positivo, pensando no futebol do Distrito Federal, nenhum dos 4 do DF se enfrentam, o que é ótimo, porque evita a eliminação de um pelo outro, porque para você garantir fase na próxima Copa do Brasil, você tem que chegar pelo menos pra Copa do Brasil, foi mal. Pra próxima Série D, você tem que se classificar pelo menos para a terceira fase dessa Série D atual. Então, ou seja, Brasiliense, Capital, até o Ceilândia, que no momento, claro, o Ceilândia ficou em terceiro no Candangão, então ainda depende do Gama, enfim, mas de momento, os 3 não têm calendário definido para 2027, precisam chegar à terceira fase para aí sim se classificarem para a Série D seguinte. Então, muito importante que nenhum deles tenha se enfrentado, muito importante que todos passem de fase, principalmente esses 3, no que tange a buscar uma classificação para a Série D do ano que vem. O Gama, claro, é importante passar de fase também para buscar o acesso, mas já é porque eu quis dizer que já tem a classificação para a Série D, enfim, vocês me entenderam. E explicar um pouquinho como é que funciona o formato também. O Gama acabou a primeira fase como líder geral, vai definir de momento todos em casa, mas não quer dizer que isso seja um cenário imutável, porque as vitórias no mata-mata contabilizam para a tabela geral de classificação. Então, por exemplo,
se o segundo colocado da tabela geral, vou até conferir com vocês enquanto falo aqui, ó, vamos ver quem é de momento, porque a rodada ainda tá acontecendo, né, então é muito difícil prever exatamente como vai ficar a classificação, mas vou pegar um exemplo simples aqui, tá? Vou pegar um exemplo simples aqui, pode ser, deixa eu ver, o próprio Capital, com 23 pontos, acho que enquanto a rodada ainda acontece, pode ser o Capital, com o próprio 23 pontos, o Gama acabou com 26, mas vamos supor que o Capital vença seus próximos jogos de mata-mata, jogos de ida e fora, e o Gama vai empatando e classificando nos pênaltis, o Capital vai passar o Gama na tabela geral, nesse meu cenário, né, tô falando, o Capital passaria o Gama na tabela geral, e aí roubaria a vantagem de ter o mando de campo para si, entendeu? Porque as vitórias do mata-mata contabilizam pontos para a tabela de classificação geral. Então também é importante ficar ligado nisso, porque se classificar vencendo ida e volta, acaba tendo vantagens do que apenas classificar empatando lá e cá e vencendo nos pênaltis, por exemplo. Enfim, tudo explicado, tudo dito, espero que tenha ficado claro. Se restou alguma dúvida, pode perguntar. Finalizando a primeira fase, ainda tem jogo rolando nesse momento aqui que eu tô gravando, ainda tem aqui, ó, acabou de acabar aqui o jogo de 18 horas, que loucura, aqui acabou de acabar, enfim. Vamos acompanhando esse final de rodada, é isso. Finalizando por aqui essa primeira fase de Série D, ficamos por aqui, mas a mata-mata vai pegar fogo, agora sou eu, meu Deus, ah não, tem ali um quero-quero, pensei que só tinha ficado eu. Enfim, me despeço de vocês, e a pergunta que eu deixo é: o que te alimenta tanto qual um alpiche para um passarinho? O quê? O que te sustenta, assim como um alpiche para passarinho? É a pergunta que eu te deixo nesse Sobrevivendo ao Vivo. Acompanhe com a gente que teremos muito mais. E isso que tem Copa do Mundo vindo, hein? Meu Divino 2026, aguarda aí, nos aguarde que a gente aí tá chegando no momento crucial do seu ano. É isso, valeu demais. Já chegaram no momento crucial do seu ano? Pois é, fica a resolução aí. Valeu demais, aproveite seu alpiste, come sem moderação. Aproveite tudo. Até a próxima, valeu, fui.